Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Aqui estamos para estudarmos a Palavra de Deus, agradecendo a cada um de vocês que acompanham os comentários que fazemos a cada dia. E nós gostaríamos que você que nos acompanha nos mandasse um comentário lá no canal Hora Tranquila, de onde é que você nos ouve, em que cidade, em que estado, em que país. E nós vamos procurar sempre lembrar de vocês aqui nos nossos comentários que fazemos diariamente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Compartilhem esses estudos com outras pessoas através dos seus grupos, através das suas redes sociais. E nós vamos assim divulgando a palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido. Queremos suplicar novamente que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, agora que vamos estudar a Tua Palavra, nos dê entendimento e nos ajude, ó Deus, a aceitar a verdade da Tua Palavra e praticá-la em nossa vida. Pedimos-Te estas bênçãos e o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estudamos esta semana acerca da conversão de Paulo e nós vimos no estudo que fizemos que Paulo ele era um árduo perseguidor da igreja, dos cristãos. Ele era membro do Sinédrio, ele participou do julgamento e da morte de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Ele ouviu as palavras de Estevão orando a Deus, pedindo que não imputasse àquelas pessoas os pecados que eles estavam cometendo, de tirar a vida dele, e também ouviu Estevão dizer que ele via os céus abertos e Jesus em pé à destra de Deus. E aquelas palavras ficaram na mente de Paulo, que antes era Saulo, e o Espírito Santo já estava trabalhando com Saulo, porque ele era um homem sincero. Apesar dele ser um homem mau, perseguidor de cristãos, ele era sincero. Por quê? Porque ele era apegado às tradições judaicas, ele era fariseu, ele era hebreu dos hebreus, ele era da tribo de Benjamim, e segundo a lei, ele era irrepreensível, não achavam falha nele dentro da lei judaica, ele era perfeito, irrepreensível. E é por isso que os sacerdotes, o presidente do Sinédrio, dava cartas para ele sair e ir nas sinagogas, e ali, encontrando judeus cristãos, eram presos, arrastados e levados ao cárcere e até a morte. Quando ele foi então para Damasco, ele teve aquele encontro com Jesus, ele foi interceptado pelo próprio Senhor Jesus, a luz, o esplendor de Jesus incidiu sobre eles, especialmente sobre Saulo, e ele caiu do cavalo, ficou como cego, e então ouviu uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Vejam, Jesus aqui diretamente falando com Saulo. Sabia que Jesus pode falar também diretamente com você? Pode falar através de um verso da Bíblia, pode falar através de um hino, pode falar através de uma pessoa. Jesus ele tem várias maneiras para chegar ao nosso coração e falar conosco. Aqui no caso de Saulo, ele o interceptou pessoalmente. E Saulo também viu Jesus ressuscitado e lá no trono celestial, assim como Estevão havia visto antes de ser morto. Então confirmou que Jesus estava vivo, estava no céu, e ele então, naquele momento, ele se rendeu ao Espírito Santo. Jesus disse para ele: por que recalcitrar contra os aguilhões? Eu já falei isso esta semana. Os aguilhões são aqueles ferrões que eles usam para aferroar o boi que está numa junta de bois e puxando cangas, e então tem algum boi que não quer andar, fica ali parado, eles começam a ferroar. E se o boi insistir em ficar parado, ele vai se machucando cada vez mais. Assim acontecia com o apóstolo Paulo, e assim pode estar acontecendo com qualquer um de nós, se estarmos resistindo ao Espírito Santo. Nós só vamos nos machucando, porque Jesus ele quer o nosso melhor, Jesus ele quer o nosso bem, Jesus ele nos mostra o caminho, a verdade, a vida, e nós vamos andando por caminhos errados e caminhos que nos levam à morte, à perdição, porque nós não cedemos ao Espírito Santo. E agora, neste momento, o Espírito Santo está falando com você.
Ele só espera que você também se renda, se entregue, assim como o apóstolo Paulo fez. Nós sabemos que Paulo, ele foi um homem de grande fé. Paulo foi um homem de coragem. Paulo foi um homem que tinha certeza de que ele era um apóstolo do Senhor Jesus, tudo isto em virtude de seu compromisso irrestrito com Jesus, a quem Paulo encontrou na estrada para Damasco. Este único incidente, este encontro com Jesus, teve um impacto permanente na vida de Paulo, fez dele um mensageiro corajoso e cheio do Espírito Santo. Por isso, Paulo ele pôde escrever com confiança à igreja de Corinto sobre a fonte de sua força em meio ao conflito. 1 Coríntios 9:1, ele escreveu: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Ele tinha convicção de que ele havia se encontrado com Jesus e agora ele aqui, cheio do poder do Espírito Santo, ele não teme o que ele teve que enfrentar, ele não temeu, ele enfrentou com coragem, ele enfrentou na certeza de que Jesus estava com ele e que ele estava perseverando para que pudesse receber a coroa da vida eterna. Paulo, ele descreveu a si mesmo como o menor dos apóstolos, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. No entanto, nós sabemos que nenhuma pessoa foi tão influente quanto Paulo na propagação das boas novas sobre Jesus ao mundo. Este menor dos apóstolos que ele usa aqui cruzou o maior número de fronteiras para espalhar o evangelho. Ele estabeleceu a maior parte das igrejas da sua época e escreveu a maioria dos textos da teologia cristã. Paulo, amigos e irmãos, ele testificou que o seu chamado não era da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai. Nós lemos isso ontem para vocês em Gálatas capítulo 1, verso 1. Então, Jesus, quando ele confrontou o futuro apóstolo na estrada para Damasco, mudou a vida de Paulo para sempre. E a formação deste grande apóstolo é o foco principal aqui a partir da metade deste livro de Atos que nós estamos estudando, e nós vamos ver quanto o apóstolo Paulo pregou, quanto ele sofreu e depois acabou sendo morto por amor a Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, nos dê um feliz sábado, um bom final de semana. Continuem estudando a palavra de Deus, não desistam, não deixem se levar por pensamentos de que não é necessário. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus a cada dia. Tenha a Bíblia em sua mão, estude-a, leia, procure pedir ao Espírito Santo a iluminação, a compreensão de algum assunto que você lê e não entenda, e o Espírito Santo lhe dará entendimento. Que nós possamos perseverar até o fim, para que possamos receber a coroa da justiça que nos está guardada. Lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.